E aí, galera, nossa aula de português de hoje, na página 42 do integrado, a gente vai falar sobre acentuação de palavras proparoxítonas. A gente já teve uma aula parecida com essa, só que foi com palavras paroxítonas. E hoje a gente vai falar sobre como deve ser feita a acentuação de palavras quando são proparoxítonas. Primeiro vamos relembrar aqui o que são palavras proparoxítonas. Olha só, o que são essas palavras? Aí, relembrando aqui, palavras proparoxítonas são aquelas em que a sílaba pronunciada com mais intensidade é a antepenúltima. Como vocês já sabem, a gente vai classificar a sílaba se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona de acordo com a posição em que a sílaba tônica se encontra na palavra, ou seja, a sílaba com mais força, dependendo do lugar na palavra, do local onde ela se encontra, no seu posicionamento ali na palavra, vai ser a classificação ali, vai ser dada essa classificação. Se a última sílaba for a tônica, ela é uma palavra oxítona. Se for a penúltima, é uma palavra paroxítona. E se for a antepenúltima, como é o caso que a gente vai estudar, é uma palavra proparoxítona. Como, por exemplo, aqui a palavra mágico. A gente tem aí a palavra mágico. Aí a gente vai olhar essa separação de sílabas aí. Tem 3 sílabas, né? Mágico. Essas 3 sílabas aí. Aí a gente vai olhar qual é a última sílaba. A sílaba có. Qual é a penúltima sílaba? A sílaba gi. E qual é a antepenúltima? É a sílaba ma. A sílaba ma. E a sílaba ma é justamente a sílaba tônica. Por isso que essa palavra é proparoxítona. Porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Aí lembrando, a gente sempre conta da última sílaba, no caso a última sílaba é qual? Có. Aí a gente vem contando de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. Certo? Então, quando a antepenúltima for a tônica, a sílaba mais forte da palavra, essa palavra vai ser classificada como palavra proparoxítona. Como, por exemplo, a palavra prática. Olha só, a sílaba tônica da palavra prática é a sílaba pra. Na separação de sílabas aí, ó. Última sílaba, sílaba k. Penúltima, sílaba ti. E a antepenúltima, a sílaba pra. Então, a antepenúltima, sendo sílaba tônica, é uma palavra proparoxítona. A palavra hálito também, a sílaba tônica é a sílaba a. E na separação de sílabas, a gente vê que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, quando é a antepenúltima, é uma palavra proparoxítona. Agora, vamos falar aqui de fato como deve ser feita a acentuação desse tipo de palavras. Toda palavra proparoxítona deve ser acentuada com acento agudo ou circunflexo. Então, esse aí já dá uma facilitada aí na vida da gente. Porque quando uma palavra ela é proparoxítona, obrigatoriamente essa sílaba tônica precisa ter o acento. Quando é o som aberto, a gente usa o acento agudo, como por exemplo na palavra médico, o som é aberto, médico. Quando o som é fechado, a gente usa o acento circunflexo, cândido, o som é mais para dentro, mais fechado. Então, cândido, a gente usa o acento circunflexo, mas sempre a palavra proparoxítona, ou melhor, a sílaba, quando ela é proparoxítona, a palavra, ela precisa receber o acento, ou acento agudo ou acento circunflexo, dependendo do seu fonema, do som em que ela vai produzir, certo? Mas sempre precisa ter. E lembrando, quando a gente identifica ali o acento agudo na palavra, a gente já sabe que é a sílaba tônica, que é na palavra médica. Na palavra médica, a gente já tem o acento agudo aqui no E, ó. Está aqui nessa sílaba, se o acento agudo está na sílaba mé, eu já sei que a sílaba tônica é justamente essa, porque a sílaba tônica, quando tem ou melhor, a palavra quando tem um acento grafado, ou seja, tem um acento nela, na letra, a gente identifica essa sílaba como sendo a sílaba tônica, certo? Então aí já dá uma ajudada. E, mais uma vez, recapitulando, toda palavra proparoxítona precisa ter o acento, agudo ou circunflexo. Como, por exemplo, na palavra época, a sílaba tônica é a letra E. Na palavra físico, então,
Aí vocês podem observar que todas essas palavras aí são proparoxítonas e precisam ter o acento grafado, certo? Por hoje é só isso.